31 de outubro de 2023, uma data daquelas que nós adoraríamos esquecer rapidinho, mas que infelizmente ficará marcada para sempre como um dos dias mais humilhantes da história do Brasil. Uma série de vexames que, olha, vou dizer um negócio para vocês, eu me senti um daqueles filmes de ficção científica, um futuro distópico, um pesadelo, só que eu me belisquei e era o Brasil do PT que tinha voltado. Tudo culmina com a frase do Lula a respeito da guerra de Israel. E não é aquela do solta os reféns, porra, é pior. Só que tem um detalhe, tá, pessoal? No desastre é que a gente se reconstrói. Tá chegando, sim, o momento, o ponto de inflexão. E é nessa hora que a gente tem que agir. Esse é o nosso tema único de hoje. Se preparem, coloquem um balde aí do lado, porque a ânsia vai ser grande. Tudo começa com essa notícia que nem deveria ser notícia. Bolsonaro e Braga Neto inelegíveis até 2030, outro processo do TSE. Eu não sei pra que fazer julgamento. Tá todo mundo de saco cheio. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Pra que ficar gastando dinheiro público? O Alexandre de Moraes vai aparecer tentando humilhar o Luciano Hang, pra ficarem dando lição de moral no Jair Bolsonaro, no Braga Neto. Chega, gente. A gente já sabe. Estão inelegíveis. Não interessa a lei, não interessa a regra, não interessa defesa, não interessa acusação. É um julgamento pré-pronto, sabe? É meio patético. Patético. Chega. Chega. A mensagem já foi enviada. Tá? Aí depois, a gente tem que dar de cara com esse tipo de notícia aí. Clima ruim. Tensão entre Exército e TSE. Só tem frouxo no Exército. E uma coisa não dá pra negar. Os caras do TSE têm culhão. Tem ou não tem? Se não tivessem, não fariam esse monte de coisa que estão fazendo. Que vem fazendo. Coragem, eles têm. Coisa que falta no Exército. Então, mal-estar. O que eles vão fazer? Vão ficar lá reclamando, estão jogando gamão na sauna do clube militar. Nossa, tomando aquele uísque caro. Que coisa absurda. Vamos escrever aqui uma nova nota de repúdio. Tomar banho de general melancia frouxo. Tensão o quê, rapaz? Vocês estão felizes da vida. Vocês têm tudo o que sempre quiseram. Não estão mais aparecendo na televisão, não tem mais ministro, não tem mais ninguém no governo. É aquela tranquilidade, é só o dinheirinho pingando no final do mês e ó, tudo jóia, beleza? Então vamos deixar pra lá esse mal-estar. Só se for ressaca do uísque. Aí nesse mesmo dia, em que a gente vê duas pessoas honestas, com histórico ilibado, sendo proibidas de concorrer a cargo público até 2030, né? Como se fizesse diferença também, né? Porque quando eles concorrem acontece isso e aquilo, mas vamos deixar isso pra lá. No mesmo dia, vejam só, absolvição dos irmãos Batista. Olha, diga-me com quem andas que te direi quem és, né? E tá aí com quem os irmãos Batista andam, né? Isso explica tudo, porque todo mundo nessa foto foi absolvido, tá todo mundo solto. Eduardo Paes, o pior prefeito da história do Rio de Janeiro, é prefeito do Rio de Janeiro de novo. O Lula, o político mais corrupto da história mundial, é presidente do Brasil. O Sérgio Cabral virou influencer na internet. O Pezão, eu não sei nem se o Pezão tá vivo ainda, né? E os irmãos Batista, tão ricos quanto na época, lá atrás, livres, absolvidos. Se bobear, podem se candidatar, mas pra quê, né? Pra quê se ele já tem os brothers lá no poder? É uma coisa bizarra. E por falar nisso, amizade é tudo, pessoal. Amizade é tudo, vejam aí. Gilmar Mendes mandou que a PF destruísse provas, áudios do assessor do Arthur Lira. Era uma investigação lá a respeito de robótica, que tinha dado um revestrez lá, tinham encontrado umas coisas erradas. Mas é aquilo, se você encontra alguma coisa errada e essa coisa é destruída, não existe mais nada errado. Vocês concordam comigo? É assim, se o cara é corrupto e morre, não tem mais corrupto. Corrupto morreu. Se existia alguma coisa errada, ela foi destruída. Então não existe mais. Essa é a maneira mais eficiente de você acabar com a corrupção. Não é verdade? É isso aí. Parabéns aí ao Gilmar Mendes, ao Sapão. Você é um gênio, né? Mais uma notícia do dia 31 de outubro. Brasil é o terceiro país mais endividado do mundo, de acordo com o FMI. E tem gente, como a Miriam Leitão, né, que diz que o Brasil está indo bem, que a economia é uma economia criativa, moderna, né?
que está se adaptando, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo. Tem alguns sinais aí, mas tudo besteira, tudo bobagem. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, dizer que o Brasil é a terceira maior dívida do mundo, isso aí não é nada, galera. Não é nada. Se a Miriam Leitão tá falando que tá tudo bem, então tá tudo bem. Ora bolas. Se o IBGE fala que o desemprego caiu, acredita no IBGE. Confia. Esquece o FMI, tá? Terceira maior dívida do mundo. Empatado com a Ucrânia, que só tá endividada desse jeito por conta da guerra. Se não era terceiro lugar, medalha de bronze isoladão. Campeão é o Egito. Deve ser por isso que eles não estão aceitando refugiado palestino, né? É isso aí. Mais uma notícia sensacional, né? Imaginem se essa notícia tivesse saído até 2022. Um líder indígena que foi até a ONU para denunciar, né, questões ali de desmatamento e tal, foi encontrado morto num rio. Acharam o líder indígena. O cara vai na ONU fazer uma denúncia, né, em setembro. Quando chega no final de outubro, o cara aparece de pé junto num rio, né? É o Lula o presidente. Não tem ligação. Não tem ligação. Deve ter sido uma cobra, né? Piranhas voadoras. Assim como o ar poluído de Manaus, você não consegue respirar, você coloca a mão na frente da cara, não consegue enxergar. Não é culpa do Lula. É culpa do El Ninho, é culpa do Bolsonaro, né? É culpa do Pedro Álvares Cabral, é culpa deles, eles colocam quem eles quiserem. Agora, o índio, depois de fazer a denúncia, aparece morto. Não tem ligação. Se tivesse sido na época do Bolsonaro, pronto. Iam dizer até que o rio onde encontraram o corpo era perto do condomínio dele, né? Outra, vocês vejam só, tá? Tem coisa do judiciário, tem coisa do executivo, tem coisa do legislativo, tem coisa no meio da floresta. Agora tem também lá fora, em Gaza. Porque a primeira leva de estrangeiros, né, foi retirada lá da faixa de Gaza, né? Nenhum brasileiro. Não tinha um. Nenhum brasileiro que está em Gaza foi retirado. Claro, né? Porque se está hoje, é porque não foi retirado ontem. Belo corpo diplomático, hein? Que belo trabalho, Lula. O que me impressiona é você achar que tem a solução para a guerra, mas não consegue tirar nem teu próprio povo de dentro da zona da guerra. Abrindo um parênteses rápido aqui, né? Nossa, Israel bombardeou um campo de refugiados. Eu não tô entendendo nada. Um campo de refugiados no norte de Gaza, onde fica, é a maior densidade demográfica, a densidade demográfica mais alta do campo de Gaza, no norte de Gaza, onde ficam os palestinos, é um campo de refugiados? O que estava embaixo do campo de refugiados? Um quartel-general do Hamas. Cheio de túnel. Aí Israel vai lá com 16 dias de antecedência e fala, nós vamos bombardear. Aí o Hamas faz o quê? Pega esse monte de gente, joga lá em cima, diz que é um campo de refugiado e acha que está protegido. Por quê? Israel não vai fazer isso. Não vai fazer. 16 dias. Depois de 16 dias, foi. Os líderes do Hamas morreram. E os civis que morreram também não são vítimas de Israel, são vítimas do Hamas e das pessoas que usam isso para fazer política. Egito não recebe refugiado, Jordânia não recebe refugiado, Arábia Saudita não recebe refugiado, porque eles querem que os palestinos fiquem onde estão, dominados pelo Hamas e fungando no cangote de Israel. E o Lula não conseguiu tirar nenhum brasileiro de lá. Mandou 2 toneladas de cesta básica que não enche a barriga nem de metade das famílias que estão em um campo de refugiados. É um custo desnecessário que não vai ajudar em nada. E detalhe, quem controla essa carga aí é o Hamas. E o Lula mandou direitinho lá para raposa cuidar do galinheiro. Parabéns, tá? Parabéns. Agora, é o seguinte, pessoal. Vamos falar aqui da declaração do Lula, tá? Daquela vez, ele disse, se conhecesse algum presidente que tivesse contato, fosse amigo do Hamas,
eu ligava pra ele e falava, porra, manda soltar os reféns, porra. Gente inocente, não podia estar presa. Sensacional, Lula. Como ninguém tinha pensado nisso antes. Incrível. Incrível. Agora, a gente vai ler a declaração do Lula de ontem, para fechar com chave de ouro esse dia maravilhoso, 31 de outubro de 2023. Abre aspas para o cachaceiro diplomático. Resolver o problema em torno de uma mesa de negociação, em torno de uma conversa, é muito mais barato, é muito mais fácil, é muito mais econômico. Um casal, dentro de casa, quando tiver algum problema de desavença, sente numa mesa, converse, discuta. Não é possível a gente chegar às vias de fato por uma divergência, por ciúmes. Fecha aspas. Vocês querem que eu comece por onde? A gente começar pelo óbvio. Uma pessoa que é mandatário de um país, chefe de Estado, chefe de governo, presidente da República, para falar um troço desse, tem que estar muito, mas muito bêbado. Mas muito bêbado. Comparar uma guerra santa de séculos, com uma briguinha de casal por ciúmes. Ele que disse que ia resolver o problema da guerra na Ucrânia sentado num boteco tomando cerveja. Até hoje está lá o amigo dele, o Putin, invadindo o raio da Ucrânia. A mesma Rússia que agora acha que tem moral, né, para votar aí, colocar na mesa uma resolução pedindo cessar-fogo. Olha só, Israel, parem com isso aí. Eu tô neste momento há mais de um ano invadindo outro país, mas tu tem que parar de atirar. E o Lula senta no colo desses caras, para não dizer outra coisa. Assim, um sindicalista que sei lá quantas décadas atrás se aposentou por invalidez porque perdeu, vejam só que conveniente, a ponta do dedinho mindinho da mão que ele não usa. Ele é destro, perdeu o dedo que menos importa, a ponta do dedo que menos importa da mão que ele não usa. Vou me aposentar. Esse é o cara do Partido dos Trabalhadores, um cara que se aposentou porque perdeu a ponta do dedo que não usa. Um cara que vive enchendo o rabo de cana. Um cara que não sabe ler, confessou que não sabe ler, nunca leu um livro na vida. Ah, não, eu li quando eu estava preso. Duvido, nunca leu nenhum artigo da Constituição. Se bobear, não lê nem o que assina. Você comparar o que está acontecendo em Israel com uma briga de casal por ciúmes, esse é o representante do Brasil. Não é possível. Eu não vou nem falar do petista, não, porque o petista é burro por natureza. Não tem jeito. Ou é burro, ou é mau cara, ou tá mamando na teta. Esse não adianta, porque quando tu mostra uma coisa dessa, a única coisa que o petista consegue fazer é chora mais, chora na cama que é lugar quente, inelegível, hahaha, Bolsonaro preso. É isso que eles conseguem falar. Eles não enxergam o meteoro chegando a 1 centímetro da cabeça deles. Não consegue. Agora, as pessoas que criaram essa situação para que esse ébrio, irresponsável, semi-analfabeto, ignorante, irresponsável, inócuo, simplista, simplório, corrupto, condenado por unanimidade em 3 instâncias diferentes, fosse presidente da República e desse uma declaração dessa, envergonhando o Brasil no mundo inteiro, essas pessoas deveriam se olhar no espelho. Pelo menos para sentir um fiapo de cabelo de rã de arrependimento. Porque não é possível que a ojeriza que essas pessoas tinham pela ordem que o Bolsonaro estava tentando colocar nesse país seja maior do que o arrependimento de ver o que está acontecendo no Brasil. Eu até entendo que eles não tenham coragem de vir a público e admitir isso. Muito pelo contrário, o que a gente viu e ouviu sendo dito ontem no julgamento do Bolsonaro e do Braga Neto, não é indicativo de que isso seja uma possibilidade. Agora, internamente, a não ser que eles vivam numa bolha de titânio, de adamantio, de vibranium, e que a consciência não exista. O Brasil, gente, acabou. Acabou. E é nessas horas que a gente tem que renascer como uma fênix. Nasce das cinzas.
nesse momento de destruição total, é que a gente tem que ter força para se reerguer. Porque só assim para o povo perceber o tamanho da merda que fez. Em 2024, a trolha que o ladrão falou que ia entrar em setembro e outubro é que vai entrar. Por enquanto, é aquela cabecinha que a pessoa ainda acha que tem ombro. Em 2024, ela vai perceber, essa cabeça não tem ombro. E aí eu quero ver a cara de todo esse sistema que fez tudo o que fez ao longo de 4 anos para botar esse cachaceiro corrupto onde ele está. Para o Brasil, isso é a maior vergonha de sua história. Mas é isso. Na bolha deles, deve estar tudo uma maravilha. Forte abraço, a gente se vê por aí.